Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou ótima. Eu sou a Doris Lebon, estou aqui todas as terças para lermos juntos a Bíblia. Então, eu hoje escolhi o Salmos 92. O Salmos é um livro muito bom. Foi Davi que escreveu, o rei de Israel. Ele tinha uma grande sabedoria, Deus lhe usava e ele realmente tinha grande sabedoria. Ele é que escreveu os Salmos. Quem realmente está cansado em casa, no trabalho, não tem nenhuma motivação para continuar a vida ou para fazer as coisas que deve fazer, eu aconselho ler os Salmos, porque nós temos normalmente esses dias cansativos, esses dias de preguiça. Quem não tem? Nós sempre vamos ter. É por isso que na Bíblia já explica que Jesus disse: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Porque o mundo vem nos dando problemas no seu dia a dia, no local de trabalho, em casa, entre casamentos, entre famílias, entre irmãos, entre vizinhos, filho, mãe. E quem vai nos ajudar a tomar as decisões certas? É só Deus, buscando a Ele nas orações, nos louvores. Então, este Salmos que eu vou buscar é o Salmos 92. Eu vou pedir aí que vocês abrem as vossas Bíblias para nós lermos, para nós enchermos o nosso espírito, porque o Salmos nos ajuda a encher o nosso espírito, a encher um vazio que está dentro de nós. Um salmo para ser entoado no sábado, um cântico. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o homem louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Palavra de Deus. Olha só, o Davi aqui escrevendo todas estas palavras sábias. É aquilo que eu disse, Deus lhe deu tanta sabedoria que ele conseguia entender como a vida funcionava. Davi era um soldado, ele era rei e ele saía para lutar, para ir à guerra. E ele sabia que tinha muitos inimigos, porque muitas das vezes ele tinha que ir enfrentar aldeias, novos outros soldados de outras regiões, de outras aldeias. Eles teriam que ir lutar lá para poder ficar com essas cidades. Eram cidades muitas das vezes que não seguiam a Deus, e Deus, quando mandava o Davi fazer isso, era lá onde ele ia lutar com tanta gente, e muitas das vezes ele tinha esse medo. Quem não tem medo? O medo é normal, mas ele pedia a Deus para ir guerrilhar com ele, para que Deus estivesse lá com ele e lhe desse forças para ele não desistir no caminho, para ele não ter medo de ir lutar. Por isso que ele sempre usa aqui sobre os inimigos que ele tinha, porque eram essas pessoas que ele ia ir lá encontrar. E glória a Deus, Davi não morreu numa dessas guerras. Ele ia em tantas guerras, mas ele não morreu em nenhuma guerra. Ele morreu na velhice, porque chegou o seu tempo de morrer
como é o nosso tempo para todos nós. Nós não devemos ter medo da morte. A morte vai chegar para todos nós, mas o importante mesmo é morrer na velhice com o dever cumprido, com o dever de tudo já ter feito que estava no seu alcance e nada ficou para trás. Então, isso também faz-me perceber, faz-me refletir que nós aqui na Terra devemos deixar o nosso legado. E quando a gente chega realmente na velhice, tem muita gente quando chega na velhice, será que está feliz? Será que viveu o que deveria viver, cumpriu com o que deveria ter feito? Não se arrepende de nada? E se arrepende, consegue corrigir esses erros, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra, para a gente corrigir os erros que a gente cometeu. E Deus está sempre lá estendendo a sua mão para que a gente se arrependa. É na velhice, onde o último versículo diz, é na velhice que nós ainda podemos dar frutos, frutos bons, frutos em que os outros também olhem e consigam aprender com o seu exemplo, através do seu fruto, através do seu comportamento, da sua ação. Porque ser uma pessoa de Deus não basta só dizer, eu sou filha de Deus, eu oro, mas o seu comportamento, o seu fruto não vem de Deus. Então tem que ver isso muito bem, tem que perceber isso, tem que ter muito cuidado com o seu comportamento, com a sua língua, com as suas ações. Não basta só ir à igreja, orar, pedir a Deus, mas enquanto o seu comportamento não mostra que és uma pessoa de Deus, os teus frutos então não vão ser de Deus. E é aí onde existe muita controvérsia, mas aquela pessoa vai à igreja, aquela pessoa já é batizada, mas o comportamento dela não parece. Os frutos delas não vêm, não parece que estão a vir de Deus, é porque não são frutos de Deus. O seu fruto vai ser através do seu comportamento. Então, temos que ter muito cuidado que a gente vai orar sim, vamos buscar a Deus, mas o que vai nos dar frutos bons, frutos de Deus, é o nosso comportamento. E eu vim dar exemplo realmente de 3 cantores que diziam ser de Deus, que até eram mesmo de Deus, porque nasceram no mundo gospel. Eu estou a falar da Whitney Houston, do Elvis Presley e do R. Kelly. Olha só, esses 3 ícones da música. Quem não conhece, o mundo inteiro conhece esses 3 ícones da música. 2 deles já estão mortos, a Whitney e o Elvis, e o R. Kelly ainda está vivo. E são exemplos muito concretos que nós podemos realmente ver como Deus age na vida das pessoas. Os 3 nasceram no mundo gospel, começaram a cantar nas igrejas, os seus pais eram devotos à igreja e levaram, quando pequeninos, esses meninos iam à igreja, começaram a cantar, as suas primeiras músicas foi na igreja. Então eles eram cristãos, eles acreditavam em Deus, eles diziam que são pessoas de Deus, eles até oravam, liam a Bíblia, mas o seu comportamento não vinha de Deus. Com certeza Deus não se alegrava. Deus não se alegra de pessoas drogadas. A Whitney Houston virou uma mulher drogada. O Elvis Presley também virou um homem drogado. Ele, para entrar no palco, ele precisava se drogar. Tanto é que ele morreu de ataque cardíaco. Dizem por aí que fosse um ataque cardíaco ou uma overdose. Mas ele, nos seus últimos anos de vida, não é que não soubesse que ele ia ao palco já drogado. Ele não conseguia nem cantar como deve ser. Ele já... De um jovem bonito, ele se tornou um velho como se estivesse a ser palhaço no meio do seu show, porque não conseguia nem terminar a sua música. Então é para nós entendermos que o nosso comportamento é muito importante para Deus. Elvis Presley também era um homem que dizia que acreditava em Deus, e o irmão dele, fiz uma pesquisa, o irmão dele aprendeu muito com ele, um dos irmãos do Elvis Presley, aprendeu muito com o próprio Elvis Presley. O Elvis Presley orava com os irmãos na casa, ele cantava louvores, ele lia a Bíblia com os seus irmãos são gratos de terem acreditado em Deus por causa dele, porque realmente ele em casa, ele falava de Deus às pessoas, mas o problema era o seu comportamento. Ele não se comportava de acordo com o que Deus queria, porque ele se drogava. Ele, para ir ao palco, ele deveria se drogar. E nós sabemos que quem tem Deus não precisa de nenhuma droga. Deus já nos dá um espírito vivo, porque o que é a droga? A droga é uma sensação de felicidade. A droga é um produto que a pessoa usa para sentir-se mais feliz, para sentir-se
sem medo, sem nenhuma ansiedade, para tirar aquele peso das suas costas. E Deus diz, não, não vai existir nenhuma droga, eu é que vou te ajudar a sair dos sofrimentos, dos problemas. Então, se a pessoa ainda vai buscar droga, vai buscar o álcool para preencher aquele vazio, para preencher aquela tristeza, então essa pessoa está a ir contra Deus. Essa pessoa está a se tornar inimiga de Deus. E ela vai ter lá os seus frutos negativos. Deus não quer que nenhuma pessoa termine a sua velhice drogada. Olha só, a droga ela acaba com as pessoas. Tanto é que acabou com a Whitney Houston e com o próprio Elvis Presley. E eu também dei exemplo do próprio R. Kelly, que ele também começou cantando na igreja. E como é que ele terminou? Ele terminou um criminoso sexual. Tantos crimes que ele foi indiciado e ele foi condenado na cadeia por quase, se não me engano, são 50 ou 40 anos. Ele vai morrer, com certeza ele vai envelhecer na cadeia. Então, é para nós entendermos que os nossos comportamentos... O Arkel também falava em Deus, acreditava em Deus. Se calhar também orava no seu quarto. Mas o seu comportamento, violando menores de idade, e ele já desde os anos 90, que ele sempre era indiciado, ele sempre tinha mandado de prisão, mas ele conseguia se safar porque ele pagava advogados, ele sempre teve poder. Mas ele já desde os anos 90, que ele era indiciado a um criminoso sexual. Então, ele tinha um comportamento que não ia de acordo com Deus. Mas ele também nasceu no mundo gospel. Então, nós devemos ter cuidado, devemos vigiar. Quando a Bíblia explica, vigiem. Porque há um leão aí, em redor, rungindo, procurando a presa fácil. Então, todos nós aqui, seres humanos, nós somos presas fáceis. O leão vai estar aí rungindo. O leão é o Satanás, rungindo nas nossas cabeças, querendo vindo nos destruir, querendo vindo nos dar ideias do mal, ideias para perdermos os nossos empregos, para perdermos os nossos casamentos, para nos destruir, para perdermos a nossa reputação. A Whitney Houston, enquanto estava viva, ela já estava perdendo a sua reputação, porque ela já entrava nos palcos drogada. Ela, além de se usar droga, ela tomava o álcool, ela ficava já com uma figura de palhaça. Então, é essa reputação que o demônio quer levar de si. Tenham muito cuidado com a vossa imagem, com o que tu tiras da boca. Tu tiras da boca que és uma pessoa de Deus, que és uma pessoa que vai à igreja assim, que ora, mas o seu comportamento não é de Deus. Então, devemos ter cuidado com o nosso comportamento, porque é através do nosso comportamento que nós vamos ter frutos feios, frutos maus. E muitas das vezes os frutos não têm volta. A gente vai ter que engolir esse fruto aí e viver com esse fruto por resto da nossa vida. Muitas das vezes esse fruto pode ser uma doença incurável. Imagina as pessoas que vão por aí traindo os seus parceiros. Nessas traições pode ter uma doença, uma DTS, uma doença incurável, vivendo com essa doença por resto da vida, por causa do seu adultério. Muitas das vezes tu, por causa de sair fora, engravidas de alguém de fora, ou a própria mulher também fica grávida de uma pessoa de fora. E olha só, porque é mulher, ela nunca vai ter que, não tem como enganar. Aliás, tem como enganar, não tem como enganar a Deus. A mulher nunca vai enganar, o homem nunca vai enganar a Deus. Mas aqui, diante das pessoas, ela pode enganar, dizer que está grávida do seu próprio marido, enquanto está grávida de uma outra pessoa. Imaginem isso. Imaginem quantos casamentos não existem vivendo dessa maneira. Pais cuidando dos seus filhos que não são seus. Mães cuidando, tendo que aturar filhos do outro lar, do outro casamento, enquanto que foi de traição. Uma coisa é você conhecer o homem quando já tem filho. Estou a falar de traições, filhos de traições. Então devemos ter cuidado com as nossas ações, porque são dessas ações que não tem volta. Há frutos que não tem volta. Tu vais ter que viver com esse fruto feio, negativo, para o resto da vida. Então, o momento é agora de reflexão. O momento é agora de pedir a Deus para te desviares do mal através do pensamento. Então, eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Fiquem aí, continuem a ler os salmos. Tem tantos salmos aqui.
Os salmos sempre nos dão forças, até muitas das vezes se tu não tens ideia de oração, antes de dormir, depois de acordar, podes também ler os salmos. Ele dá-te energia, ele dá-te forças para seguir em frente, para continuar nesta caminhada longa, nesta jornada longa. Então eu termino por aqui, a gente se vê na próxima terça-feira. Abraços.